Irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Então estou passando aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Iremos falar sobre outra passagem polêmica. Essa passagem se encontra em Gênesis capítulo 8, versículo 1. Então, de acordo com essa passagem, céticos e ateus argumentam que Deus não era onisciente, que Deus não tinha o conhecimento antecipado de todas as coisas. Então veja, vamos ler a passagem aqui em questão, Gênesis 8:1, que diz: E lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de toda res que com ele estava na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Então, de acordo com essa passagem, céticos e ateus quer dizer que Deus havia se esquecido de Noé, que Deus se lembrou depois. Então nós precisamos entender que o que eles argumentam é uma ignorância muito grande, certo? Porque Deus não se esqueceu de Noé. Na verdade, a própria Bíblia diz que Deus sabe todas as coisas. Então não há contradição. Então veja, vamos para o Salmo 139, para que nós possamos entender. Salmo 139, do versículo 3 ao 4 diz: Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conhece. Então veja o que diz o Salmo 139, do versículo 3 ao 4. Então Deus não se contradiz, a palavra de Deus também não se contradiz. Como Deus pode ter se esquecido de Noé? Então, nós precisamos entender que a Bíblia está cheia de hebraísmos, está cheia também de força de expressão. E nós temos que entender que o agiógrafo, o escritor sagrado, quando foi escrever para o seu público, ele precisou escrever usando uma linguagem humana. Uma linguagem que fosse acessível e compreensível para que o seu público pudesse entender. Certo, amados irmãos e irmãs? Então não há contradição aqui. Então a questão de dizer que Deus lembrou-se de Noé é uma força de expressão. É como, por exemplo, nós sabemos que nós nunca nos esquecemos dos nossos entes queridos, das pessoas que nós amamos, que estão às nossas voltas, Mas mesmo assim, fazendo uma comparação, quando chega no dia do aniversário de alguém, da pessoa que nós amamos, nós dizemos para essa pessoa, olha, eu não me esqueci do seu aniversário, eu me lembrei de seu aniversário. Ou seja, isso aí não quer dizer que você tenha se esquecido da pessoa, certo? Então é uma força de expressão. Isso acontece, é muito comum no nosso meio. Então veja, o agiógrafo, o escritor sagrado, usou justamente essa linguagem para descrever de que Deus estava com Noé e com a sua família. Então não há contradição nenhuma aqui. Então veja, Gênesis 8:1, e lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e todas as reis que com ele estava na arca. Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Então Deus deu um sinal de que estava com Noé e de que sua promessa estava firme, certo? Então foi o próprio Deus que havia providenciado todas as coisas. Então, como Deus pode ter se esquecido de Noé? Então, nós temos que ter cuidado para não fazermos interpretações equívocas, dizendo aquilo que a Bíblia não está dizendo, certo? Mas nós precisamos levar em conta muita questão. Isso aí eu já tinha falado em vídeos anteriores. Nós temos que ver o texto, nós temos que ver o contexto, nós temos que ver quem escreveu, para quem escreveu, que métodos usou, a questão do contexto imediato, a questão do contexto social, político, geográfico. Então, muita questão. Então, para isso, nós precisamos estudar as escrituras profundamente, certo? Não podemos pegar um texto isolado e fazermos uma interpretação de acordo com aquilo que nós achamos, certo? Então, nós precisamos respeitar os métodos coerentes da interpretação, para não sairmos interpretando a Sagrada Escritura ao nosso bel prazer, ou seja, forçando a Bíblia a dizer aquilo que nós queremos que ela diga. Então isso nós temos que ter cuidado. Então, meus amados irmãos e irmãs, que Deus abençoe a todos vocês, que todos possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.